Pronto. Ok, nós vamos agora contar um pouco dessa história para vocês, mostrando os trilhos até chegar na estação e trazendo fatos que possam colaborar com o entendimento sobre a chegada do Evangelho na cidade de Crateús. Samuel está aqui com o meu cinegrafista e a gente vai agora fazer esse traçado falando um pouco de quem era esse, ou de quem era não, de onde veio esse personagem, quando ele chegou no Brasil e quando eles começaram a evangelizar o estado do Ceará. Nós sempre falamos de O.S. Boia, falamos de Virgil Frank Smith e também falamos de Maurício Vanderlei. Esses três personagens, eles vão estar inteiramente ligados com a história do pentecostalismo aqui no Nordeste, ok? Quando eu me refiro ao pentecostalismo, eu estou falando de segmento da Assembleia de Deus. Quando eu falo de protestantismo, eu estou falando daqueles que anunciam o Evangelho, que pregam o Evangelho e, portanto, fazem parte da história. Nós, quando levantamos o momento que eles chegam no Brasil, encontramos em 1927 a presença deles aqui no estado, ou melhor, aqui no Nordeste. Eles entram pelo estado de Pernambuco e esse primeiro momento nós vamos encontrar a chegada primeira de Gil Smith, depois chega Orlando Boia e o Maurício Vanderlei. A gente não sabe se ele era americano ou se ele era um brasileiro. A gente não tem muita informação do Maurício Vanderlei. Mas vamos então à presença de Virgil Smith e Orlando Boia. Virgil Smith inicialmente vai para o Crato, lá ele começa a obra e é perseguido, aí tem que retornar novamente para Pernambuco, uma cidade por nome de Mata Grande, lá em Pernambuco. Eu queria que o Samuel viesse mais para cá, para a gente ver aqui a estação. Você pode vir para cá, Samuel? Porque aí os irmãos que vão ouvindo a gente vão vendo aqui a estação, que é o ponto zero, o marco zero da chegada do protestantismo aqui na cidade de Crateús. Pois bem, então eles começam lá no Crato, mas o Orlando Boia vai fazer o trabalho de evangelização dele em Sobral. De Sobral, ele também é perseguido e ele vai ser levado para o Ipu. No Ipu também a perseguição se tornou muito elevada. Aí ele desce para uma outra região que o pastor Teixeira Rego não cita, mas pode ser aqui no Crateús. E por que eu digo que pode ser no Crateús? Porque a gente vai encontrar mais na frente, meses depois, a informação de que eles desceram aqui no Crateús e aqui eles foram bem recebidos. A comunidade que ele encontrou aqui foi muito ordeira. Eles aceitaram de bom grado as informações trazidas por Orlando Boia e Maurício Vanderlei. E esse fato ele se torna marcante porque aonde o missionário chegou, ele teve um levante dos moradores que não queriam permitir que o evangelho se perpetuasse na cidade. Fato diferente aconteceu em Crateús, aonde ele afirma, aonde o pastor Teixeira Rego afirma em seu livro, escrito em 1942, que os missionários foram bem recebidos e a mensagem do evangelho passou a ser pregada nessa comunidade, né? Quando a gente fala de 1932, tudo que está em nossa volta era somente um matagal enorme, casinhas de palha, casinhas de sapê, construídas umas distantes das outras. Era um tempo em que a comunidade ainda era muito diminuta, né? Então, nós vemos essa estação
que é o marco zero da chegada do Evangelho aqui na cidade de Crateús. E essa estação aqui, ela tem uma data muito significativa e fácil de ser absorvida pela história, porque é a data que tem 12, 12, 12. Ou seja, ela foi inaugurada em 12 de dezembro de 1912. Né? Você observa aí o barulho, porque está sendo reformada aqui alguma coisa na estação, e é até legal que haja barulho mesmo para que o áudio fique bem mais expressivo, né? Seja verdadeiro aqui, né? Cada batida do martelo, cada puxa-arranco aqui dos andaimes, tudo isso faz parte desse cenário do dia de hoje que eu estou aqui visitando a cidade de Crateús. Então, essa estação, o trem, eles embarcavam naquela outra lá. Isso aqui é como se fosse um depósito da estrada de ferro, e nós vamos até lá. Mas os missionários, eles chegam aqui nesse período, em 1932. Quando a gente fala de 1932, nós vamos perceber que a cidade ainda nem tinha a sua matriz construída e inaugurada, que foi em 1935. Faziam 5 anos que havia acontecido um levante aqui na cidade, onde foram mortos várias pessoas. Eu mostrei isso para vocês no muro, e eu fiz um pequeno vídeo, e ali morreram muita gente, né? Por conta desse princípio de conflito que houve na cidade de Crateús. A história que nós estamos trazendo para vocês não é do conflito, não é da matriz, mas apenas para justificar o período exato em que os missionários aportam aqui. Essa é o nosso principal desejo de levar à nossa comunidade evangélica, o princípio de como o Evangelho foi pregado aqui na região dos Crateús, que é um fato muito importante para a nossa instituição, né? E esse madeiramento aqui que eles estão trabalhando, substituindo aquilo que já não serve mais. Mas originalmente essas vigas aqui, esse vigamento aqui, ainda é da época em que a estação foi inaugurada em 1912. Deve ser um departamento aqui da Estrada de Ferro ainda, porque ainda está em funcionamento essa estação, passa trem aqui. Então a gente está em um lugar onde ainda a história continua. Há mais de 100 anos o trem faz o seu barulho aqui dessa ferrovia, né? Dos trilhos de ferro, que eu chamo de trilhos de ferro da evangelização no Ceará. Então, para a nossa história, esse local, ele dá-se um misto de alegria, de felicidade, a gente ter descoberto, depois de tantos anos, através dos livros, através dos jornais, que os nossos primeiros pastores desembarcaram aqui. Isso, para nós, é um fato muito relevante, porque a história de qualquer instituição, ela tem o seu devido valor quando os detalhes vêm à tona, né? São iluminados através daqueles acontecimentos. A estação aqui de Crateús, ela continua em pleno funcionamento, como eu já falei, e nós vamos chegar na principal e rever, né? Rever um pouco da memória de um tempo que nós não temos a menor ideia de como aconteceu, Samuel. Samuel está aqui sendo cinegrafista, mas ele não tem a menor ideia de como aconteceu, nem eu, né? Como aconteceram aqueles fatos importantes da nossa história. Assim como Daniel Berg e Gunnar Vingre desceram do navio, né? Do navio lá em Belém do Pará, lá na escadinha do porto, em Belém do Pará, né? Que é o navio Clemente. A gente não tem a menor ideia
né, aqueles missionários descendo com as suas malas na mão para poder fazer o trabalho de evangelização aqui no Brasil, aqui no estado do Ceará, mais precisamente na cidade de Crateús, Orlando Boia e Maurício Vanderlei também conduziam algumas maletas, trazendo algumas bíblias, trazendo alguns folhetos, exatamente para trazer as boas novas, a semente do Evangelho para este município, que hoje a gente olha e vê que ele está muito crescido, muito expansivo. A história é isso. A gente vai dar uma pausa aqui para ir lá para a sombra e terminar o nosso vídeo. Pronto. Entramos aqui dentro da estação e a gente vê que está preservado o piso. O piso ainda é o azulejo daquela época e nós vemos aqui as portas também, ainda são de 1912, inclusive o calço das portas estão preservados aqui, ó. E é de ferro batido, né? Olha aí, ferro batido, né? Isso aqui são os calços da porta da estação que foi inaugurada em 1912. Mas eu vou para um local aqui aonde os nossos dois missionários literalmente estiveram, ok? Fazem mais de um século que eles estiveram. Não, está perto de um século que eles estiveram aqui, tá certo? Porque eles vieram em 1932, 33, então está perto de um século. Isso aqui é o guichê aonde os missionários compravam a passagem para o seu embarque e desembarque na locomotiva, ok? Então, enquanto a locomotiva uivava lá fora, esperando que os trilhos fumaçassem para ela sair correndo, eles compravam o seu bilhete aqui e se dirigia para finalmente fazerem o embarque. Então o embarque e o desembarque faz parte da história desta população antiga que fazia uso do trem na sua locomoção de uma distância para outra. Ok? Complementando a nossa história, esses bravos aqui, ó, que seguram a estação aqui, o prédio, né, são da época. O que eu gostaria de dizer para vocês, Samuel, você pode baixar o vídeo aqui e mostrar a posição aqui. O trem vinha, no momento em que ele abria a porta para o acesso, era a mesma distância do andar, né, do trem para eles entrarem. E aqui, nesse local de embarque e desembarque, foi aonde Orlando Boia e o missionário Maurício Vanderlei, acompanhado das suas esposas, no caso a esposa do Orlando Boia era Etel Beebe Boia, desceram aqui, não somente uma vez, mas mais de uma vez, tantas vezes, foram várias, a gente não tem a ideia de quantas, porque são registros que não tem como nós darmos a precisão. Mas eles estiveram aqui algumas vezes para trazer o Evangelho, para abraçar o Evangelho com a palavra de Deus. Mais uma explicação para quem está vendo esse vídeo. Orlando Boia, quando esteve aqui, ele era um obreiro que estava a serviço da Igreja de Cristo. Em 1936, lá em Oklahoma, dos Estados Unidos, eles vão se filiar à Assembleia de Deus.
E aí eles, quando retornam já assembleianos, a partir de 36, aí o trabalho vai ser expandido para cá. Aqui se torna uma congregação da região norte, cuidada por Orlando Boia. Orlando Boia, ele está no 33, no início de 1933, nos primeiros meses, em Ipu. De Ipu ele se localiza, ele vai lá para Camusim, e de Camusim ele vai, através da Estrada de Ferro, fazer todo esse trajeto que faz parte da história do nosso movimento pentecostal aqui no estado do Ceará. O Orlando Boia e o Maurício Vanderlei são dois pastores, são dois missionários que mereciam ter um lastro mais expressivo da sua história, conhecida pelos nossos irmãos aqui no estado do Ceará, por se tratar de homens e mulheres que, em um período muito longínquo da nossa era de hoje, já que estamos em 2026, e eles estiveram aqui em 1932. A estação foi inaugurada em 1912 e não fazia muito tempo, né? A cidade em si vai ter a sua história com a matriz, que foi construída no 35, e com o levante, que foi produzido, né, por alguns moradores aqui da região em 1926. Então as datas estão ali, ó, intrínsecas uma com a outra, fazendo um contexto histórico daquilo que é a cidade de Crateús para o movimento pentecostal no Brasil, no Nordeste e aqui no estado do Ceará. Ok? Samuel, eu acho que não tem mais o que falar. Eu acho que você merece ficar nesse vídeo aqui e dar o seu depoimento da história, já que você está tomando ciência desses fatos. Eu acho que pela primeira vez. Dê uma pausa aí que eu quero lhe filmar aqui também. O Samuel está me auxiliando aqui como cinegrafista, né? E eu estou vendo aqui que tem alguns vagões aqui muito importantes. Samuel, você acabou tomando conhecimento de fatos importantes da história que você faz parte. Você é um assembleiano e eu acredito que, não sei se pela primeira vez, você toma informações, toma ciência de tantos fatos, de informações como as que eu relatei. E aí, como é que você se sente em saber que a cidade de Crateús é tão importante para a história do pentecostalismo no estado do Ceará? Pastor, para falar a verdade, é surpreendente saber que a gente tem raízes, né, na construção de toda a história da igreja no estado, né? Então, saber que Crateús faz parte dessa história e ter comprovações, ter material, ter documentação que conta não só a história da nossa igreja, mas de todo o contexto do desenvolvimento da Assembleia de Deus aqui no estado, é indescritível, na verdade. É indescritível porque a gente acaba se sentindo parte de um processo que foi a concretização do evangelismo, dos trabalhos dos missionários nesse sertão dos Inhamuns, né? O sertão dos Inhamuns, que é o sertão de Crateús, né? Então, é um privilégio fazer parte dessa história e construir, mesmo que um pouquinho, né? A gente construir através de umas pequenas migalhas, juntando, como o senhor mesmo disse, a gente vai fragmentos, né? Os fragmentos, né? Os fragmentos da história para poder contar ela como um todo. Então é um orgulho da minha parte, né? Pessoalmente, trazendo para a pessoalidade, um orgulho da minha parte fazer parte desse processo e construir um pouquinho dessa história junto com o senhor. Maravilha. Então, ó, o Samuel já entrou na história, né? Aqui da nossa cidade de Crateús. Então a gente vai ficando por aqui, mostrando realmente o espaço geográfico, né, onde se localiza a estação, e a gente fica emocionado, Samuel. A gente fica emocionado, sabe por quê? Porque se a gente fechasse os olhos agora, né? Os nossos olhos naturais, se a gente fechasse e imaginasse o ano de 1932, o estado vivendo uma seca desafiadora. Aí, em meio ao luto, à fome, à escassez, a
todo aquele sistema de pobreza que existia, não somente aqui em Crateús, mas em todo o Ceará, chega a água da vida. Chega a palavra de Deus, trazida por 2 missionários. É como se aquele alimento chegasse para restaurar a fome e a sede daqueles moradores, que 5 anos antes haviam presenciado naquele conflito muitos conterrâneos padecerem a vida. Então a gente fecha os olhos, e quando a gente abre, né, quando a gente fecha os olhos e imagina isso aqui não ficava cheio de muita gente, porque era poucos habitantes daquela época, mas ficava meio fervilhando de pessoas por aqui, porque toda a população se acolhia nesse espaço físico aqui geográfico. O trem era o motivo da população ter contato com quem chegava e com quem partia. Tudo do município girava em torno da estação. Cada morador, cada habitante, cada visitante, todos estavam envolvidos com esta estação. Então, a estação era o escape da chegada dessas pessoas e os missionários trazendo muito pão do céu e água da fonte divina. Veio para alimentar aquela geração faminta que precisava da palavra de Deus, do Evangelho. Deus abençoe.